Pessoal, tudo bem? Quero mostrar para vocês rapidinho, tá, como é que a gente pode sincronizar uma entrada. Tá? Então eu tenho aqui uma máquina de estados de Moore, bem simplesinha, com 4 estados. Eu tenho o estado 00, 01, 10 e 11. Tá? E assim, a cada ciclo de clock eu passo para o próximo estado. Aqui as setas onde eu não coloquei nenhuma marcação, estou dizendo, olha, independentemente da entrada, eu vou passar para esse próximo estado. Depois do 00, eu vou para o estado 01. Tá? Não interessa como é que vai ser a minha entrada. Do 01 para o 10, eu passo para esse estado caso a minha entrada seja 0. Caso a minha entrada seja 1, eu vou passar para o estado 11. E no estado 10 a minha saída é 0, no estado 11 a minha saída é 1. E daí depois eu volto sempre para o começo aqui, né? Na verdade eu esqueci de colocar uma seta aqui indicando que esse aqui é o estado inicial, mas a gente vai considerar que esse aqui, né, o 00 é o estado inicial, tá? Implementar isso daqui é bastante simples. Recomendo que vocês vão lá e coloquem isso daqui numa tabela e montem o circuito de vocês, tá? Mas eu tenho aqui o meu circuito montado, sendo executado já, né? Então só para a gente ter uma noção aqui da saída, ó, eu coloquei aqui esses 2 pinos de saída, só mostrando qual é o estado atual da minha máquina. Então estou no estado 01, agora no 10 e no estado 00. Então vejam que, e aqui eu tenho o meu botão que representa a entrada. Né? A entrada pode ser 0 ou pode ser 1 aqui de acordo com o meu diagrama. Né? Notem que eu não estou pressionando esse botão, então eu estou entrando sempre com 0 aqui. Então a minha máquina está sempre indo do 00 para o 01 e depois para um 0. Volta, 00, 01, depois um 0. E eu fico nesse loop aqui, tá? É só a gente analisar aqui, ó, 0, 1, 0, 00, 01, 1, 0. Tá. Se eu pressionar o botão e mantiver ele pressionado, olha, ele foi para o estado 1, 1. Por quê? Porque quando ele estava no estado 01, ele detectou que eu estava pressionando aqui o botão, está entrando 1, daí ele foi para o estado 1, 1. Então vamos aqui, ó, estado 01, vamos esperar ele chegar no estado 01. Pressionei o botão, estou mantendo. Opa. Aí ele foi para esse estado 1, 1 aqui. Esse LED aqui para mim representa a saída. Então quando a saída é 0 ele está apagado, quando a saída é 1 ele vai acender. Tá? Mas o que é chato aqui nesse circuito? Né? O que é chato é que isso daqui é um botão e eu estou tendo que manter esse botão aqui pressionado. Né? Porque assim, na hora, esse botão aqui ele tem que estar mandando o 1 aqui nessa porta IND, ele tem que estar mandando o 1 exatamente no momento que eu vou cruzar desse estado 01, né? Que eu vou decidir se eu vou para o 10 ou para o 11. Se eu apertar esse botão aqui em qualquer outro momento, né, ele está desincronizado, então se eu aperto ele em qualquer outro momento, ele manda um 1 aqui, mas não tem efeito nenhum. Né? A questão é, como é que eu posso sincronizar isso? Tá? Então, para começo, né, por que esse botão aqui não está fazendo muito sentido desse jeito? Né? Imagina ali que você está ali apertando o botão do semáforo, né, porque você quer atravessar ali a rua, né? E do jeito que isso daqui está modelado, o cidadão vai ter que pressionar ali o botão e vai ter que manter aquele botão pressionado até que o semáforo entenda, né, até que o semáforo chegue no ciclo correto, entenda que você quer atravessar para ele fazer o que ele tem que fazer. Né? Um jeito mais interessante seria o cidadão ir lá e apertar aquele botão, né, e a gente armazenar o estado desse botão, né, dizendo, olha, o botão foi pressionado ali. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Tá, tem várias formas. Eu acho que a mais simples aqui é a gente adicionar um flip-flop. Tá? Então eu posso pegar aqui um elemento de memória. A gente pode pegar um flip-flop do tipo SR. Não precisa ser um SR, mas eu vou colocar um SR aqui. Né? Esse botão eu posso deixar ele aqui por enquanto. Esse flip-flop SR aqui, ele está dizendo que ele é sincronizado por um clock, mas eu vou dizer o seguinte, ó, ele não é sincronizado por um clock, ele sempre está sempre que eu entrar com nível alto aqui nessa última entrada, ele aceita a entrada aqui desse botão. Tá? Como eu coloquei ele em nível alto, eu vou ter que colocar um 1 aqui. Estou entrando com um constante aqui. Tá?
No reset, por enquanto eu não vou usar a porta reset, então eu vou sempre usar, vou deixar o reset aqui estável. Vou colocar uma constante aqui no reset. Opa, estou colocando 1 no reset, né? Então, tá aqui. Eu vou resetar o meu flip-flop e olha só, opa. Quando eu pressiono o botão, eu só preciso pressionar o botão uma vez e agora o estado do meu botão aqui está sendo salvo no meu flip-flop, que está mandando esse número 1, dizendo, olha, o botão foi pressionado, tá? Então ele tá dando um hold no estado do botão, está falando, olha, o botão foi pressionado, então agora eu vou segurar esse estado de quando ele foi pressionado. Qual que é o problema que eu criei agora? É que agora o botão está sempre pressionado, né? Ele sempre está enviando esse 1 aqui nessa porta END, né? Então é o seguinte, eu tenho que bolar agora algum mecanismo para que eu possa resetar esse flip-flop, né? E quando que faz sentido eu resetar esse flip-flop? Se a gente olhar aqui nesse nosso diagrama, né? Eu estou lendo o estado desse botão aqui quando eu estou indo para o estado 1.0 ou para o estado 1.1, né? Quando eu vou para o estado 1.1 aqui, por exemplo, eu quero acender o LED, tá? Eu quero acender o LED. Mas seria interessante também, além de eu acender o LED, eu falar, olha, se o botão foi pressionado, e nesse caso ele foi mesmo, né, porque ele está com o estado 1, depois que eu acender o LED, quando eu vou trocar aqui para o próximo estado, né, eu vou lá e vou liberar esse flip-flop. Eu vou falar, olha, vamos apagar esse 1 aqui do flip-flop, né, justamente nesse estado aqui onde isso é importante. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou apagar aqui essa conexão. Opa. E eu posso fazer isso aqui. Então é o seguinte, eu pressiono o botão, ele armazena esse número 1 aqui. Quando ele chegar nesse estado aqui, 1E1, o que acontece? Eu estou mandando essa saída aqui do estado 1E1 dizendo, olha, pode resetar lá o flip-flop, porque eu já usei, né, aquela informação que o botão tinha sido pressionado, então pode resetar esse flip-flop. Tá? Se eu pressionar aqui de novo, opa, 1, legal, 1, opa, resetou o flip-flop e agora como se o botão não tivesse pressionado. E o interessante do jeito que foi montado agora, aqui mesmo que eu esteja no estado 00, estado 00, pressionei o botão, foi para o estado 01, ele manteve o estado do botão, daí ele foi para o estado 1 e agora ele resetou as coisas. Tá? Claro que tem um detalhezinho aqui, né, que eu teria que colocar mais algumas portas lógicas, porque eu posso fazer o seguinte, né, olha, estou entrando com 1 aqui, legal, olha, e eu posso entrar com 1 e 1, né? A gente não deveria poder entrar com 1 e 1 nesse flip-flop, né? Mas isso é caso só de colocar mais algumas portas lógicas ali para resolver esse problema. Mas enfim, essa daqui é uma ideia, tá? Para vocês poderem sincronizar uma entrada, ou pelo menos você colocar uma entrada em hold, para você segurar o estado de determinada entrada, né? Para que só quando ela seja útil, você vai lá e vai ler essa entrada, só quando ela for útil para você, e depois, quando você já tiver lido, já tiver feito o que você precisava, você vai lá e dá um sinal de reset. Fazer isso com flip-flop é bastante fácil. Eu fiz aqui com SR, mas poderia ser outro, poderia ser o JK aqui, por exemplo. Tá? E é isso, pessoal. Até a próxima.